Você prefere mudança ou estabilidade? Todos nós, em alguma medida, gostamos das coisas estáveis, previsíveis, nos sentimos mais confortáveis, certo? Porém, mudanças fazem parte constante na nossa vida e não temos como evitá-las. E isso é muito bom. Aliás, é através dessas mudanças, dessas dificuldades que nos fazem mudar, que chegamos aonde chegamos enquanto seres humanos. O programa Ciência e Espiritualidade também está mudando, como você vai ver hoje. Aliás, esse programa, como você já sabe, é produzido pelas Faculdades Integradas Espírita, vai ao ar nas sextas-feiras, das 18 às 18h30, pela CWB-TV 5 da NET. Você assiste ao vivo, nas reprises ou no site www.cwbtv.net. Você é nossa convidada, nosso convidado, sempre muito especial para esse programa, que é feito com muito carinho, com muita criatividade. Por falar em Faculdades Integradas Espírita, nós estamos com o vestibular agendado aberto. Que tal fazer um curso de nutrição, naturoterapia, biologia, fisioterapia, geografia, história e yoga? Se interessou? Ligue para o 3155 7102. Nós temos também vários cursos de pós-graduação no 3155 7107. Repita o telefone dos cursos de pós-graduação. 3155 7107, nas áreas de educação, ambiental, social e saúde. São vários cursos. Acesse o nosso site www.unibem.br. Pois bem, ciência e espiritualidade em plena transformação. Estamos hoje com uma colega, uma amiga, uma pessoa muito especial, uma pessoa com habilidades muito diversificadas e com interesses também muito diversificados. Estou falando da nossa entrevistada de hoje, Célia Ribeiro Alves. Tudo bem, Célia? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu conheço a Célia do curso de Parapsicologia das Faculdades Espírita. Você tem interesse nesta área também, correto, Célia? Conta um pouquinho desse teu interesse nesta área para a gente. É uma das áreas que nesse momento estou estudando, né, parapsicologia, que é um universo fantástico, que aprendemos muitas coisas que com certeza dá para ser usado em diversas áreas, né? Ela é abrangente, né? Todo conhecimento é abrangente, mas esse cursinho especial... Um pouco mais ainda. Um pouco mais. Abre a visão. Com certeza. Está gostando do curso? Muito, muito aprendizado. É muito interessante que conforme a gente vai aprendendo e vai lendo e vai tendo acesso a outros conhecimentos, a gente vê quanta coisa a gente ainda nem tinha visto, né? Nem tinha passado o olho. Isso é muito importante. Amplia a própria visão de ser humano, correto? Exatamente. Sabe todas as suas potencialidades e também abre assim o que você pode estudar, né? Porque às vezes a gente não sabe nem por que caminho estudar. Então abre tantas possibilidades de estudar, de ver outras coisas para ler, para mergulhar, né, no conhecimento, que é fantástico. Que bacana. Por falar em ser humano, você atua em algumas áreas diferentes, né? Você, por exemplo, é atriz. Conta um pouquinho dessa tua história, tão diversificada também de capacidades humanas, explorando tantas coisas bacanas. Eu sempre gostei, né, da leitura, de histórias, enfim. Então, guardava esse sonho de estudar, né, e esse caminho de ator. Aí uma vez eu fui fazer um curso e fiquei encantada com as possibilidades que trazia esse curso. Aí fui fazer o curso de ator, né, lá no Colégio Estadual do Paraná. Foi muito interessante, conheci muita gente. Aí entrei nesse mundo, fiz muitos espetáculos, né, conheci muita gente boa. Temos aqui em Curitiba profissionais fantásticos, né? E aí tive a possibilidade de fazer vários trabalhos, né, no teatro, no cinema, participei de filmes de animação também com a minha voz, então tive muitas possibilidades, assim. Isso é muito interessante, porque o ator, ele tem também essa abertura para o conhecimento, para o novo, né? Então, por isso que eu sinto que está tudo muito ligado, né? As coisas não são tão estanques como a gente acha. Arte, espiritualidade, né? Tem uma relação muito forte. Sem dúvida. E eu acho que o ator tem uma coisa interessante, que por experimentar vários papéis, né?
ele também observa que não somos mais do que papéis em alguma medida na sociedade. E né? o interessante também é saber se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente troca de papel, né? troca de papel, você vê, puxa vida, eu nunca tinha imaginado que essa nuance de uma outra vida pode ser tão difícil ou tão prazerosa, enfim. Então também abre o olhar, né? Bacana. Abre como você pode olhar para o outro e lidar com o outro, né? É muito interessante. Que bacana. Aliás, se colocar no papel do outro é uma das características básicas de uma boa comunicação, de uma boa relação. Normalmente a gente se sente muito fechado no olhar da gente, não consegue perceber como que é a perspectiva do outro. Quando a gente faz esse movimento, a gente não volta igual, correto? Com certeza. Que bacana. Você também já foi ou ainda é cantora lírica, Célia? Meu Deus do céu. Pois é. Me conte. Eu comecei a cantar num coral, né, e fiquei fascinada com o coral e comecei a estudar canto, até para ajudar, porque todo ator também precisa saber cantar um pouco, né? E aí fui em busca disso. E aí, nesse meio tempo, eu estava cantando no coral de Curitiba, me chamaram para fazer um teste para entrar no coral do Guaíra, que trabalhava com óperas na época, uma coisa linda. E aí eu fui fazer o teste, bem na cara dura mesmo, na cara de pau. E aí passei no teste. Se deu bem, que bacana. E foi muito legal. Participei de óperas, várias obras lindas, assim. E é uma pena que hoje o tanto de óperas que tem em Curitiba diminuiu, né? Diminuiu muito a quantidade de óperas. Mas é uma experiência, assim, fantástica. Que bacana, é um universo também extremamente instigante, né? Rico. Sim, abre também o olhar para a música, né? Que música também mostra uma outra maneira de pensar. Então a música tem isso de importante, assim, te abre o olhar para estudar e olhar as coisas também de uma outra maneira. A arte, né? A arte de uma forma geral. Né? Por falar em arte, você já trabalhou com produção de cinema, publicidade, diretora de cena. Meu Deus do céu, fale um pouquinho também disso pra gente. E aí, como a vida do ator, do cantor não é muito fácil, né? Para ajudar também... Foi diversificando. Eu trabalhei como produtora, que também é bastante aprendizado, porque o produtor, ele tem que entender de tudo um pouco. Porque você vai fazer um comercial e é sobre um hospital. Então, você tem que entender a dinâmica do hospital. Se é sobre comida, você tem que entender como funciona a coisa da indústria da alimentação. Então, também, você sempre aprende, nunca acaba, né? Porque deu para perceber que gosto de coisas dinâmicas, né? Então, aí fiz cinema e fui trabalhar numa empresa como diretora de cena também, né? Foi uma sequência, né? Fui assistente de direção, depois subi para diretora de cena. Então, é muito interessante, assim, como tudo está linkado. Tudo que eu aprendi até hoje é super importante para todas as áreas, né? Nada se perde, né? Que bacana, que história de vida bonita, hein? E por falar em história, você também trabalha com contação de histórias. Eu tive o prazer de conhecer o pessoal do História Viva, que é uma ONG aqui de Curitiba, que leva histórias para quem precisa. Hospitais, enfim, vários lugares, né? E aí eu entrei para ajudar eles dando curso de teatro para os novos voluntários e também me tornei uma voluntária. Né? Uma vez por semana, tenho prazer, porque é um prazer... Extremamente gratificante. Extremamente. De ir ao hospital e levar histórias para quem precisa e ganhar histórias, porque você vai levar histórias, você leva uma e ganha duas, claro. né? É fantástico, assim, muito bom. Quem conta, ouve, né? Isso é muito bom. Que bacana. A história tem uma coisa que eu acho fantástico, que ela é como se ela falasse direto para a alma, não sei se eu estou correto. Tá, sim, como a música também. Como a música, a arte mas de uma forma geral. Mas a história transforma. Às vezes você vai num quarto só de adultos, homens mais velhos, e acha que eles não vão receber, e aí você começa a contar uma história de criança, e eles se transformam, se transforma o ambiente. É muito interessante. E aí recebe várias histórias de vida, que é muito legal também, sabe? Por falar em história, você teria alguma história para contar pra gente? Eu tenho uma historinha que eu gosto muito, historinha porque ela é pequena, mas ela é muito importante, que é a história de um rei. Esse rei, sabendo que suas forças já estavam acabando e que ele tinha que passar o seu reino para o filho, ele chama o filho para conversar e fala, olha meu filho, todo esse reino será seu, mas eu gostaria que além de cuidar muito bem de todas as pessoas desse reino, porque todas são muito caras para mim, eu peço que quando você tiver com alguma dificuldade, mas assim, aquela dificuldade assim muito séria, muito grave, você vai ter um anel que eu vou te dar agora, e nesse anel você vai levantar a pedra desse anel
e vai ler uma coisa que vai estar lá para você. Mas só nesse momento, não se esqueça disso. E passou os anos, de fato aquele rei faleceu e o filho dele começou a tomar conta do reino. Uma desventura aconteceu que chegaram no reino alguns salteadores e destruíram todo o reino, e esse rei teve que fugir, esse novo rei, né? Ele fugiu para a mata e viu todo o seu reino sendo queimado, as pessoas sofrendo diversas coisas, barbáries. E ele fugiu e tinha gente atrás dele. E ele, com muito medo, muito apreensivo, correu pela mata e se escondeu na fenda de uma rocha. E lá ele lembrou do pai e lembrou do anel. E aí pegou o anel com muito cuidado e abriu. Embaixo dessa pedra do anel estava escrito: isso também passará. E isso encheu ele de força, de ânimo. E aí ele esperou que tudo se acalmasse lá na floresta por alguns dias e voltou para o seu local. E lá, junto com toda a população, reconstruiu esse espaço, ajudou todo mundo a plantar, a limpar, a consertar. E esse reino voltou a ser forte e bonito como sempre foi. Na primeira colheita dessa nova fase, fizeram uma grande festa, uma festa muito, muito bonita, né? E em meio a essa alegria, todo mundo feliz, contente por o reino voltar a ser o que era, ele lembrou do pai e do anel. E olhou, abriu a pedra do anel, olhou lá e lá estava escrito: isso também passará. Assim é a nossa vida. Passamos momentos bons, momentos mais difíceis, mas tudo passa. O importante é a gente saber e continuar firme, olhando a vida de frente, continuar construindo e saber que isso também passará. Então voltamos com o programa Ciência e Espiritualidade, organizado pelas Faculdades Integradas Espírita. E como a gente estava conversando agora com o Fábio, nosso professor Fábio, e também tem um pouco mais para contar para a gente, né, sobre o curso de extensão, nos conte. Então, a gente estava falando do curso de extensão em Psicologia Anomalística, Pesquisa Psi com aportes da Neurociência Cognitiva, um nome comprido, né? Psicologia anomalística é um estudo, é a área da psicologia que cuida de algumas experiências humanas que não são muito bem entendidas. Por exemplo, a telepatia, clarividência, pré-cognição. Você poderia dar um exemplo para o pessoal lá de casa entender uma das experiências, como seria o anomalístico, o que queria dizer? O que é anomalístico? O que quer dizer exatamente? Então, eu vou dar um exemplo e depois falo o que é anomalístico. Perfeito. Um exemplo, uma pessoa está fazendo a sua atividade no dia a dia e lembra de um amigo que não vê há muito tempo, né? E que não costuma ligar, que não tem contato, né? E alguns momentos depois, às vezes alguns segundos depois, toca o telefone e é essa pessoa. Quer dizer, houve uma espécie de um contato telepático, né, entre as pessoas. Ou às vezes quando alguém, por exemplo, uma mãe sente um mal-estar e daqui um pouco ele recebe uma notícia, o seu filho teve algum problema, algum acidente, né? E a expressão anomalístico, que é um nome meio feio, acho que vocês em casa também talvez não gostem, né? Muitas pessoas não gostam desse nome, inclusive. Ele não tem nada a ver com doença, como pode parecer, né? Anomalia no sentido de que é uma coisa que a ciência não sabe explicar. Não tem uma explicação clara ainda. Que não se consegue explicar. Né? Não se consegue. É como se fosse uma parte que a ciência ignora, que ela não entende. Esse é o sentido estrito da palavra anomalia. Né? Perfeito. E aqui falando um pouquinho, então, juntando falando da ciência, que a ciência nem sempre pode explicar tudo, né? E as pesquisas lá no CIP, como que anda? Então, nós temos sempre algumas pesquisas em curso. Uma das mais interessantes que a gente terminou agora recentemente foi com plantas, com vegetais, com aveia branca, né? Então, uma estudante, agora já formada, né, muito bacana, fez uma pesquisa com sementes de aveia. Ela chamou pessoas que se dizem curadores, que fazem trabalho com cura psíquica, né, cura à distância, e pediu para essas pessoas para colocar a sua intenção, a sua energia, ou como a gente pode falar, né, naquelas sementes, para que elas crescessem mais. Mas algumas sementes receberam